Olá, meu nome é Mário Gandra, eu sou professor da Faculdade de Farmácia da UFRJ e hoje essa é mais uma videoaula do que a gente quer oferecida para o curso de Farmácia da UFRJ na disciplina de Biofísica. Então, essa é uma aula sobre radiofármacos e radioterapia, mas que envolve vários outros assuntos também. Então, sem mais delongas, vamos começar. Nessa aula, a gente vai ver um pouquinho da história que está relacionada com a radioterapia, com os radiofármacos. Vai ver como que isso derivou para o que hoje é conhecido como medicina nuclear. E vai ver as substâncias que são utilizadas por essa área da medicina, né, os radiotraçadores, os radiofármacos. Vai ver como os radionuclídeos são produzidos para a medicina nuclear. Então vamos começar falando de história. Mas antes de falar de história, eu preciso normalizar os termos que vão ser usados nessa aula. Então vamos definir eles direitinho. Primeiro, radioisótopos e radionuclídeo, que vão aparecer intermitentemente nessa aula. Bom, os radioisótopos, eles são elementos com o mesmo número de prótons, né? E pelo menos um deles é radioativo. É o que a gente mais usava antigamente. O problema é que não existem só os radioisótopos, existem também os radioisômeros metastáveis. Quer dizer, desculpa, os isômeros metastáveis, que são conhecidos como radioisômeros. Então, no metade do século passado, se cunhou o termo radionuclídeo, né, que foi uma proposta para unificar esses termos, e ele se aplica a um átomo que tem um núcleo instável que emite radiação ionizante. Tá? Por isso o nome radionuclídeo. E também diferenciar aqui radiotraçador e radiofármaco, que a diferença é relativamente na composição, mas principalmente na aplicação. O radiotraçador é uma substância que contém um radionuclídeo e que é aplicada para acompanhar um processo químico ou biológico, e ele emite radiação gama, né, de dentro do corpo biológico para fora, para ser captado fora. E um radiofármaco, ele é um medicamento composto por um preparado farmacêutico, né, um fármaco, que é marcado também com radionuclídeo, e a ideia é que ele emita radiação que seja absorvida pelo organismo biológico. Tá? Então eles se diferenciam na aplicação principalmente, mas também na composição. Bom, vamos falar de história. A gente começa, essa história não vai estar numa ordem cronológica, mas a gente começa falando de Georges de Revésy, que é considerado o pai dos radiotraçadores. Ele ganhou o prêmio Nobel em Química em 1943, principalmente por causa do estudo que ele fez com chumbo e fósforo radioativos no metabolismo de planta e ratos. Ele que estabeleceu os primeiros protocolos de como utilizar esses elementos radioativos como traçadores, né? A gente tem Hermann Blumgart, que tem um papel muito importante. Ele é considerado, digamos assim, o pai do uso diagnóstico dos radiotraçadores. E ele chamou muita atenção porque em 1926, né, muito no início do século XX ainda, ele injetou em si mesmo o bismuto 214 dentro da série de experimentos que ele fez para medir velocidade de fluxo usando marcadores radioativos. Muito interessante. John Lawrence, que é chamado de pai da terapia com radioisótopos, ele foi o primeiro a desenvolver protocolos bem estabelecidos de uso de radionuclídeos para tratamento de alguma doença. Nesse caso, ele usou o fósforo 32 para tratar a leucemia ainda na década de 30. E eu não podia deixar de falar de Frédéric Joliot-Curie e Irène Curie, que foi filha da Madame Curie, né, de Marie Curie, e também foi uma premiada com um Nobel, né, Nobel em Química, assim como a mãe. Ela e o marido ganharam esse prêmio porque, além de outros trabalhos muito importantes que eles fizeram, esse Nobel foi por causa deles terem criado uma maneira de desenvolver fontes radioativas artificiais. Eles fizeram isso bombardeando certos... deixa eu fechar aqui melhor essa janela.
Eles fizeram isso bombardeando núcleos de átomos com partículas positivas, partículas alfa. E isso gerou substâncias radioativas, né? Artificialmente radioativas. Né? Foram eles que geraram. Isso foi muito importante para o que seria a medicina nuclear. Por quê? Porque a partir dessa técnica, a gente passou a produzir elementos radioativos, radionuclídeos, que teriam então diversas aplicações, né, na medicina. Então isso foi realmente essencial para o desenvolvimento do que seria conhecido como medicina nuclear. A medicina nuclear, então, é isso, né? Um ramo da medicina que está relacionado com o uso de substâncias radioativas para diagnóstico ou para tratamento. Então a gente está separando diagnóstico e tratamento, e aí a gente separa, lembra, as funções de radiotraçador e radiofármaco. A medicina nuclear ela ajuda a mostrar causas de doenças, ela ajuda a mostrar funções normais e anormais de órgãos e tecidos, e ajuda também no tratamento de tumores. Bom, passando essa primeira introdução, vamos falar então dessas substâncias. A gente começa falando dos radiotraçadores, a gente vai falar tanto dos radiotraçadores que vai sobrar pouquinho para falar dos radiofármacos, eu vou explicar o porquê disso. Bom, os radiotraçadores, como eu já falei para vocês, são substâncias que contêm um elemento radioativo, né, um radionuclídeo, e é usado para você monitorar e observar fenômenos biológicos. Então, você precisa administrar o radiotraçador e ele precisa emitir radiação para que chegue até a gente, né, o operador, e a gente veja essa radiação e faça uso dessa informação. Então, para isso, eu preciso de um equipamento que vai captar essa radiação. E, obviamente, essa radiação tem que ser do tipo gama para poder atravessar o corpo do indivíduo e chegar no equipamento. O equipamento, então, capta essa radiação gama, é a câmara de cintilação, e gera sinal elétrico. Essas informações, então, são computadorizadas para gerar uma imagem e o profissional vai interpretar essa imagem. A gente usa traçador para ver danos fisiológicos no coração, ver fluxo sanguíneo no cérebro, ver patologia da tireoide, etc. A gente usa diversos tipos de radiotraçadores, como o cloreto de tálio, o iodeto de sódio, o MDP, que contém tecnécio 99 metastável. São muitos radionuclídeos diferentes, radiotraçadores diferentes que são feitos com esses radionuclídeos. Mas tem uma coisa crucial que a gente precisa conversar aqui, que é as características de um radiotraçador. Como é que precisa ser um radiotraçador para ele ter um bom papel de radiotraçador? Vamos lá. Primeira coisa é uma questão de segurança, que é a meia-vida. Tanto a meia-vida radioativa quanto a meia-vida biológica de um radiotraçador tem que ser curta. Por quê? Para você não ter um radionuclídeo, um emissor de radiação circulando ou acumulado durante muito tempo no organismo, emitindo radiação. É claro que a radiação gama ela vai atravessar o corpo, mas parte dessa radiação vai ser absorvida pelas células do corpo, pelos tecidos. Isso pode levar a dano celular e tecidual, transformação celular. Então você quer que a meia-vida seja curta, para diminuir o impacto negativo no indivíduo, né, no paciente. Segundo, tem que ter uma boa disponibilidade para evitar a administração de doses muito altas. Né? Se o radiotraçador tiver uma biodisponibilidade pequena, você vai ter que inicialmente administrar uma dose de radiação muito grande para que você chegue a uma biodisponibilidade razoável para o teste que você está fazendo, para o exame que você está fazendo. Então tem que ter uma boa biodisponibilidade. Ele tem que ser emissor de gama, já conversamos o porquê disso. Tem que ter alta energia, quer dizer, energia suficiente para atravessar o corpo do paciente e chegar no equipamento. E captação seletiva, quer dizer, você quer que esse radiotraçador seja captado seletivamente para algum tecido, algum órgão, depende do objetivo. Se você quer enxergar detalhes daquele órgão, ou aqueles tecidos, você quer um radiotraçador de captação bem seletiva. Se você não quer, ele pode ter uma captação
menos seletiva e ele ser um radiotraçador de perfusão, ou seja, ele vai perfundir todos as áreas, os tecidos e os órgãos igualmente. Né? Então depende do objetivo. Aqui nessa tabelinha tem uns exemplos de isótopos, radioisótopos que são utilizados como radiotraçadores, o iodo 131, que tem uma meia-vida de 8 dias, o iodo 123, que tem meia-vida de 13 horas, e o excelente tecnécio 99 metastável, que tá vendo aqui na tabelinha o título é isótopo, mas ele é um radioisômero, ele é um isômero metastável do tecnécio 99, que tem uma meia-vida de 6 horas, tá? Vou voltar nessa tabelinha daqui a pouco com algumas questões. Bom, a gente precisa falar melhor do tecnécio 99 porque ele tem uma importância muito grande para a medicina nuclear, por vários fatores. O primeiro deles é isso aqui que a gente viu na tabelinha, uma meia-vida bem curta de 6 horas. E como vocês sabem, como já tinha dito antes, né, isso é muito importante para a segurança do paciente e a segurança dos profissionais que estão trabalhando também com o radiotraçador, né? Bom, o tecnécio 99 ele foi descoberto em 1937 e já em 1958 foi inventado o gerador de tecnécio. Eu vou voltar nessa coisa do gerador mais para frente, tá? Mas guarda isso na sua cabeça. Ele é obtido com uma pureza muito grande. Vamos lá, vendo as vantagens. Ele é emissor de gama puro. Vamos voltar na tabelinha de novo. Ele é emissor de gama puro. O iodo 123 também é. O iodo 131 não é. Qual o problema disso? O problema é que, por exemplo, o iodo 131, que emite partícula beta também, e normalmente é assim que acontece na maioria dos radionuclídeos que emitem radiação gama. Normalmente essa emissão de radiação gama é precedida de uma emissão de partícula beta. E no caso de um radiotraçador, você não quer emissão de partícula beta porque ela vai ser principalmente absorvida, vai atingir, a energia vai ser absorvida pelas células do paciente, pelos tecidos do paciente. Isso não é desejado para um radiotraçador, certo? Então, no caso do tecnécio 99, ele é emissor gama puro, tá? Outras grandes vantagens dele. A meia-vida, que eu já comentei, que é curta, a energia é boa e ele tem um baixo custo de produção. Ou seja, o tecnécio 99 metastável é excelente para a medicina nuclear por causa de todas as características que a gente acabou de ver. No entanto, essa meia-vida dele é curta demais. Mas, Mário, quanto mais curto não é melhor? Então, é melhor para aplicação, é melhor para a segurança do paciente e de todos os envolvidos. Mas não para a logística. No Brasil, todo radionuclídeo com meia-vida acima de 2 horas tem um monopólio de produção da União. Então significa que o governo é responsável por produzir todo o radionuclídeo para uso médico e pesquisa que tenha meia-vida acima de 2 horas. Tá? Então, é produzido pelo IPEN, o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear. Então, o tecnécio é um deles. Tá? Só que a gente tem alguns polos só de produção de tecnécio no Brasil, são 2 ou 3, se eu não me engano. Como é que você faz para distribuir isso para o Brasil inteiro? Um radionuclídeo que tem 6 horas de meia-vida. Não dá certo. Então, qual foi a grande solução que apareceu para esse problema? Problema logístico. Foram os geradores de tecnécio 99 metastável. Esses geradores, eles são vendidos para as unidades hospitalares. Ou seja, são vendidos, distribuídos. Não é o tecnécio pronto que é vendido, que chega, que é encaminhado para as unidades hospitalares, mas sim os geradores de tecnécio. Então, lá nas unidades hospitalares, você tem que ter pessoal treinado para fazer a produção do tecnécio 99. Ele é feito a partir do seu elemento pai, que é o molibdênio 99, que tem uma meia-vida de 65 horas. A gente vai ver isso já daqui a pouco, como é que funciona esse gerador. E ele tem, continuando a importância dele para a medicina, na forma de MDP, ele é bem específico para a superfície óssea, então ele é muito bom para mapear tumor ósseo. Tá? Então, voltando para essa história, o tecnécio 99 tem um problema, que é um problema logístico, mas ele foi contornado
com o desenvolvimento desses geradores, que eu tinha comentado com vocês que foi, na verdade, desenvolvido lá em 1958 para poder resolver essa coisa da distribuição dele, tá bom? Eu vou voltar nos geradores. Vamos lá. Os radiofármacos, coitadinhos, ficaram com um slide só nessa aula. Por quê? O radiofármaco, ele, apesar de ser muito importante e mostrar aí, particularmente nessa tríade da medicina nuclear, né? Quer dizer, a medicina nuclear ela tem uma importante relação com a física e com a farmácia. E os radiofármacos estão aí para provar isso. Por quê? Um radiofármaco, diferentemente de um radiotraçador, ele pode ter não só a função de levar um efeito da radiação, mas um efeito bioquímico também derivado do fármaco. Como é que é feito um radiofármaco? Um radiofármaco ele é a associação de um substrato, quer dizer, um fármaco mesmo, com um radionuclídeo. Esse fármaco mesmo, ele pode ser só um carreador ou ele pode ter ações farmacológicas também. Com isso, você teria, então, você tem uma substância que vai ajudar a distribuir o radionuclídeo para áreas específicas e você tem, então, o efeito, né, dessa irradiação. Lembrando que existe uma diferença fundamental entre radiofármaco e radiotraçador. Enquanto no radiotraçador você quer que a radiação saia do indivíduo para chegar no equipamento, para você fazer o diagnóstico, no radiofármaco você quer que essa radiação não saia do organismo. Ela irradie o tecido onde esse radiofármaco vai acumular para que você tenha a ação daquela radiação sobre o tecido. Então você pega o fármaco, né, o medicamento, o radiofármaco, o medicamento, você pega o fármaco, marca ele com o radionuclídeo, faz a purificação e aplica na terapia. Isso não é tão usado quanto outras formas de radioterapia até hoje, porque existe uma dificuldade de você concentrar o fármaco, o radiofármaco, na região desejada. Você acaba tendo um pouco de perfusão generalizada e lembre-se, você está lidando com um radionuclídeo de emissão de partícula, que emite partícula. Ou seja, o que ele emitir vai ser absorvido pelo organismo. Então, para que você garanta que isso tenha os efeitos benéficos sejam superiores aos efeitos adversos, você precisa que o fármaco encaminhe o radionuclídeo para uma região ideal, né? E que permaneça ali durante um certo tempo. Bom, então é isso. Para os meus alunos de farmácia, vocês têm também disponível um glossário de radiofármacos, dos radiofármacos produzidos no Brasil. Para quem está assistindo esse vídeo diretamente no YouTube, se tiver interesse, deixa aí nos comentários dizendo que vocês têm interesse nesse glossário, que inclusive foi produzido por alunos da Faculdade de Farmácia de períodos anteriores, e eu posso tentar dar um jeito de torná-lo público, tá? Esse glossário. Muito bem. Continuando, a gente está falando disso tudo, né? De radiotraçador, de radiofármaco, como é que eles são produzidos. Uma coisa muito importante, que eu comentei já sobre a coisa do IPEM produzir os radionuclídeos, como é que esses radionuclídeos são produzidos? Bom, eu vou começar, tem 3 maneiras, tá? Eu vou começar falando do gerador. Por quê? Porque eu já tinha comentado dele antes, né? O gerador, que é usado, por exemplo, para fazer o TecNS 99, ele funciona da seguinte maneira. Você tem uma solução salina ligada a uma coluna, onde você tem imobilizado nessa coluna, uma coluna, se não me engano, de óxido de alumínio, você tem imobilizado nessa coluna, grudado lá, o molibdênio 99, que é o elemento pai do TecNS 99 metastável. Ele tem muita afinidade pelo óxido de alumínio. À medida que ele vai decaindo em TecNS 99, ele perde a afinidade e fica solúvel. Sai dessa matriz e fica solúvel. Então, se você tiver um fluxo de solução, esse fluxo é garantido pelo vácuo, nesse segundo frasco aqui, você então vai carregar o TecNS 99 para dentro desse frasco, enquanto o restante do molibdênio 99 continua aqui decaindo. Tá?
Muito bem. E aí, esses geradores portáteis, né, como o gerador de TechNet 99, ele é obviamente blindado de chumbo. Esse frasco aqui também é blindado de chumbo, não está mostrando aqui, mas ele tem uma blindagem também. De tal forma que o profissional pode fazer a geração pode gerar, né, o TechNet 99 sem risco à saúde dele, do operador. E aí, uma vez o frasco preenchido, você pode utilizá-lo na medicina nuclear. Então foi assim que a gente contornou o problema da meia-vida muito curta, o problema logístico da meia-vida muito curta do TechNet. Lembrando que o molibdênio 99 tem uma meia-vida de 65 horas, o que é mais do que suficiente para a gente distribuir pelo país, né? Sem ter grande perda, né? Muito bem. O ciclotron é uma outra maneira de produzir radionuclídeo para medicina nuclear, e essa técnica é baseada no que foi desenvolvido pelo casal Frédéric Joliot e Irène Curie. Frédéric Joliot-Curie, ele adotou o sobrenome dela, ao invés do contrário, que era a tradição na época. Muito bem, o que eles fizeram? Eles tinham bombardeado um núcleo, eles tinham bombardeado alumínio com emissão alfa, né, com partícula alfa. É isso que é feito hoje em dia. Só que o ciclotron acelera a partícula alfa, acelera partículas positivas e ejeta num alvo. Isso aumenta o rendimento, você tem, dependendo de como você ajusta o ciclotron e dependendo de qual é o alvo, você pode ter a produção de diferentes fontes artificiais de radioatividade. Um dos radionuclídeos que são produzidos dessa maneira é o flúor 18, que é utilizado, por exemplo, no FDG, a fluorodeoxiglicose, que é um composto muito utilizado como radiotraçador, porque ele mimetiza a glicose, né? Então ele é capturado pelas células, pelo transportador de glicose, e isso é muito bom para você estudar metabolismo. Isso também é muito bom para você identificar células tumorais, porque as células tumorais têm um consumo aumentado de glicose e por isso você vai ver mais captação no tecido tumoral. Então está aí uma técnica, um desenvolvimento, conhecimento criado na década de 1930, que gerou um prêmio Nobel e foi aperfeiçoado para a gente ter a geração de certos radionuclídeos importantes para a medicina nuclear. Bacana, né? E por último, o reator. O reator funciona igualzinho uma usina nuclear, igualzinho uma bomba atômica original, né? Aquelas de alguns quilotons que foi usada em Hiroshima e Nagasaki. Hoje em dia não se produz mais esse tipo de explosivo, você produz bomba H, que ao invés de se basear na fissão nuclear, ela se baseia na fusão nuclear, que gera muito, muito mais energia. Muito bem. Como é que funciona o reator? No reator você tem o bombardeamento de alvos estáveis. Aqui a gente está... essa figurinha aqui não foi uma boa escolha minha, porque ela está simbolizando o uso do urânio 235, que é usado nas usinas nucleares, na bomba nuclear, mas para a produção de radionuclídeo no IPEM, por exemplo, você não precisa usar necessariamente o urânio 235, você pode usar outros átomos e bombardeia com nêutron, e a fissão desses núcleos gera átomos filhos que podem então ser radioativos e serem então esses radionuclídeos de interesse. O iodo 131, por exemplo, é produzido dessa maneira, tá?